Então, para a nossa aula de história, nós vamos fazer eu vou passar um vídeo com uma revisão, né, do que a gente falou na aula passada. Então, nós falamos na aula passada que Dom Pedro II, né, ele perdeu ali o apoio de 4 pilares que ele tinha, que era a igreja, os latifundiários, que eram os cafeicultores ali, os barões do café, os militares, e o outro fugiu agora, esqueci. Mas ele perdeu o apoio dessas pessoas, e aí que queriam também que mudasse o regime de governo, que era a monarquia. E aí, nós vimos então que a monarquia, né, a forma de governo de monarquia foi substituída então por uma república, onde nós temos um presidente que governa, um presidente que é eleito pelo povo e governa o país. E aí nós vimos lá a questão da política do café com leite. Vocês lembram disso, da política do café com leite? Não? Não lembram? Política do café com leite era quando Minas Gerais e São Paulo, que ficavam ali trocando. Um mandato, o presidente era de Minas, no outro, o presidente era de São Paulo. Minas, São Paulo. Lembraram agora que eu comentei na outra aula? Ainda bem, graças a Deus. Teve também a Guerra de Canudos, que era uma comunidade, lembram disso? Em vez de espada era canudo? Oi? Em vez de espada era canudo? Não, não era Canudos, antes fosse. Naquela época acho que nem existia o canudinho. Porque naquela época não existia canudo. Então lá foi buraco na madeira e começava a tomar. Era canudo. E aí, então eu vou passar um vídeo para vocês com um resumo daquela última aula que nós fizemos da apostila. Tá saindo bem aí meu áudio? Sim. Sim? Sim ou não? Para quem tá sim, para quem tá não? Matheus está me ouvindo? Rafa está travado? Ok. Então, eu vou compartilhar com vocês o vídeo, tá? Só vou finalizar aqui. Só vou fazer uma coisa rapidinho. Que é um resumo, então, dessa última aula que nós fizemos sobre a nova república, a primeira república, né? A nova república não, a primeira república. Opa, espera só um pouquinho aqui. Vou compartilhar. Prestem atenção no áudio, tá, gente? Não ficam brincando na frente da tela. Oh, não é esse. Cadê o negócio aqui? Ah, mentira que fechou. Peraí, só um pouquinho. Que droga. Só um pouquinho que fechou aqui a página. Ah. Eu tô vendo quem tá prestando atenção, quem tá brincando com a câmera, tá? Olá, crianças! Hoje vamos falar dos primeiros anos da República no Brasil, a República Velha. No começo, ela surgiu através de um golpe militar. Os primeiros presidentes do Brasil fizeram uma ditadura. Esse período ficou conhecido como República das Espadas. O senhor ama o Brasil? E inúmeros problemas surgiram no Brasil, como a Guerra de Canudos. Um líder religioso chamado Antônio Conselheiro fundou uma comunidade no sertão da Bahia, na região de Canudos. Lá, os seguidores não aceitavam a República. Pagar imposto para a República é coisa... Então, esse vídeo ele traz um resumo sobre essa República Velha, né? Que foi a primeira república
que nós tivemos aqui no Brasil. Então, ela foi feita de forma errada? Foi, mas era o primeiro contato de república que o Brasil teve, né? E aí nós vamos pegar, então, a apostila agora. Vocês vão pegar a apostila 3 de vocês. Lá na página, deixa eu só voltar aqui. Página 260 e... Não, 250. Nós já fizemos essa página. Página 258, as reformas no Rio de Janeiro. A revolta da vacina, que está sendo tratada naquele texto também, naquele vídeo, perdão. Página 258. Vou ampliar para quem está sem a apostila. Então, nesse período da República, da Primeira República, né, eles fizeram várias reformas, né, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tinha tido bastante melhorias com a chegada da corte portuguesa, mas eles queriam modernizar ali mais ainda o Rio, né? E aqui está mostrando, então, duas fotografias do Rio de Janeiro, uma por volta de 1900 e a outra 6 anos depois, a mesma avenida, então, você vê que não era pavimentada, as ruas, que tinham entulhos, né? Eram regiões com poucas construções, e eles fizeram, então, uma modernização, reformas na cidade do Rio de Janeiro, né? Podemos observar uma grande diferença aqui, 6 anos antes e 6 anos depois. Que mudanças ocorreram nesse lugar de uma época para outra? O que vocês conseguem observar aqui de mudanças que ocorreram? Deixa eu só liberar o áudio de vocês. Prédios. As construções dos prédios, o que mais? A movimentação. Sim, porque daí, como estava aqui, ó, a rua pavimentada, já dava para se caminhar, as pessoas, como eram as pessoas, olha só, todas muito bem vestidas, né? Os prédios, vocês acham que esses prédios eram prédios simples ou prédios luxuosos? Para época eram luxuosos. Luxuosos, né? Olha só a riqueza de detalhes nesses prédios. Então, no século XX, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. E para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou, então, várias reformas. Então, o Brasil ele queria se tornar parecido, né? A capital, ele queria modernizar ali a capital do país, deixando ele parecido, então, com os grandes centros europeus, né? Como os centros da Espanha, de Portugal, da Itália, né? Esses lugares, os principais países da Europa ali, os grandes centros europeus. E aí, as casas antigas que abrigavam a população mais pobre foram demolidas. Então, tiraram aquela população, né, mais pobre, tiraram as casas, derrubaram essas casas para construir para dar lugar a essas novas construções, para construir esses novos prédios. E aí, quem morava no centro do Rio de Janeiro foi expulso. Vocês se lembram quando a corte portuguesa chegou aqui no Brasil? Que quem tinha uma casa boa foi expulso, né? Dando lugar ali, a pessoa tinha que sair, deixando até os móveis, e para a corte, para quem fazia parte da corte portuguesa, poder morar naquela casa. E dessa vez foram os mais pobres que moravam no centro do Rio de Janeiro, que acabaram, então, sendo expulsos das suas casas, as casas tendo suas casas demolidas, para poder construir esses novos prédios.
Então, aqui, casas antigas que abrigavam a população foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária as pessoas que moravam no centro, e essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas das cidades. Então, desde essa época que surgiram ali, então, aquelas favelas, né, que tem no Rio de Janeiro hoje. Então, ó, essas pessoas que foram expulsas do centro, elas começaram a construir suas moradias nos morros e nas regiões mais afastadas. Aqui está falando sobre a revolta da vacina. Então, o governo ele era autoritário. O que é autoritário? Eu mando e você tem que obedecer. Não interessa se você quer ou não, né? Então, medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo, né, no campo da saúde pública. Eu vou tirar daqui para vocês irem acompanhando aí no livro de vocês e eu olhar, ver quem está acompanhando e quem não está. Eu estou vendo que tem gente que não está prestando atenção. Então, a vacinação, né, da varíola, né, passou a ser obrigatória. Então, as pessoas, vocês viram naquele vídeo, o agente ia lá e chegava e falava quem vai ser o primeiro. Não interessava se a pessoa queria ser vacinada ou não. Eles invadiam as casas e vacinavam todos os moradores, né? E aí, para combater os focos de mosquito que causava febre amarela, eles também entravam nas residências, né, para combater esses focos, e isso causava, então, provocou uma grande indignação da população. E aí, nesse quadrinho azul, lê para mim, Regiório, o que está escrito. Esse quadrinho não é azul, não, é verde. O povo tenta impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhando de policiais, que tratavam com violências que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários. Ok, então, assim como... Pode fechar seu áudio. Assim como os agentes de saúde entram hoje para poder... Ai, meu Deus, não fala? Combater, né, os focos do mosquito da dengue, eles tinham ali os agentes, também os funcionários do governo, que combatiam o foco dos mosquitos que causavam a febre amarela. Só que como eles eram obrigados a entrar, os policiais, então, entravam junto com eles. Naquela época não tinha muros, não tinham, eram mais cercas, né? E aí os policiais entravam, tratavam as pessoas, os donos das casas com violência, né? Aqueles que negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários. E aí, então isso também causou então essa revolta na população, né? Aqui nessa imagem nós vemos desse quadrinho verde, segundo o Regiori, para mim está aparecendo azul. Então, nesse quadrinho, tem ali uma charge publicada na revista A Avenida, ironizando a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Então, assim, como se fosse uma flecha, então está todo mundo vacinado, não interessa se você quer ou não. E aí, em 1904, surgiu, então, um movimento contra essas atitudes autoritárias do governo. E esse movimento ficou conhecido, então, como a Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos nas ruas entre a população e as tropas da polícia, né? As pessoas, os manifestantes, eles saquearam lojas, apedrejaram os prédios, incendiaram bondes, tudo que eles fazem nessas manifestações de hoje, que acaba, então, perdendo ali o foco, né? Porque quando você faz isso, você não está lutando pelo seu direito, você está destruindo o direito do outro. Então, após uma repreensão, a polícia, lógico que não vai concordar com isso, repreendeu violentamente essas pessoas, e aí muitos foram presos, mas devido a esse conflito, a essa revolta da vacina, então, a vacinação deixou de ser obrigatória. Então, não precisava mais, eles não entravam mais nas casas para vacinar, e aí então vacinava quem quer hoje. Os postos de saúde disponibilizam ali
a vacina e você que vai até o posto para ser vacinado, né? Então, essa revolta da vacina, então, permitiu tirou a obrigatoriedade da vacinação, né? Lá na página 260, nós temos um texto, né? E logo abaixo nós temos uma charge. A charge geralmente é um tipo de gravura, um desenho, que ele traz uma crítica, né? Traz uma crítica ou em relação à economia ou à política, muito mais relacionada à política, né? E aí o texto está dizendo o seguinte, que o carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem custos no Porto Novo, andar na bela Avenida do Mangue ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. E isso nesse texto está se descrevendo, então, a cidade do Rio de Janeiro, né? Vocês concordam comigo que eles estão fazendo uma propaganda da cidade do centro do Rio de Janeiro aqui? Só que, se a gente observar essa imagem abaixo, é isso que está sendo mostrado no desenho? Está mostrando ali uma cidade ali mais linda do mundo, com uma bela avenida, com as praias, né? Comércio de primeira linha. O que está mostrando aqui nessa imagem? Não nessa segunda imagem, mas nessa imagem está sendo mostrado o quê? Abram o áudio aí de vocês. Oi? Tá mostrando. Descreve para mim o que vocês estão vendo nessa charge, nessa imagem. Uma cidade muito feia. Uma cidade feia. O que é esse negócio que tem duas pessoas ali? Cama. Duas pessoas que estão dormindo no meio da rua? Seria isso? É. Ok. E aí, lê para mim a questão A, Yuri, por favor. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na charge? Sobre o que está falando tanto o texto quanto a charge? No texto fala que eles moram numa avenida bonita e numa cidade bonita. Só que aí na foto uma cidade feia. Uma cidade feia, né? Então, mas os dois estão se tratando de qual cidade? Rio de Janeiro? Estão se tratando ali tanto o texto quanto a imagem, ela está tratando das reformas, né, que foram feitas na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Então, tanto a imagem, né, quanto o texto falam das reformas na cidade do Rio de Janeiro. Coloquem aí. Professora, clica para colocar na resposta. Consegui. Está falando sobre o quê? Tanto o texto quanto a imagem. Não está falando das mudanças na cidade do Rio de Janeiro? Porque aqui, quando eu coloco, tem aqui um policial, é que tá meio ruim essa imagem. Eu não consigo identificar se isso aqui é dentro de uma casa, acho que é dentro de uma casa, né? Eu acho que aqui é as pessoas sendo expulsas da sua casa. Então, a pessoa estava ali dormindo e foi retirada, né, pelo governo, ela está até com a mão assim, tipo assim, mas por que eu vou ter que sair da minha casa? Então, eles foram despejados, né, retirados da força, alguns, porque, claro, que ninguém quer sair da sua casa, principalmente para não ter aonde ir.
Então, as duas falam, tanto o texto quanto a charge, falam das mudanças na cidade do Rio de Janeiro, das reformas, né? Alguém está com o áudio aberto? Fecha, por favor. Pro, Oi. Espera aí que fechou o seu áudio. coloquei assim, ó. O texto fala sobre a mudança do Rio de Janeiro. Isso. O texto e a charge, tá? Acrescenta e a charge. O texto e a charge falam da mudança das reformas na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Vamos lá para a letra B, então. Lê para mim a letra B, Tiago. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro, no início do século X, trouxeram melhorias para toda a população? Justifique sua resposta com base nos textos e na imagem acima. Ok. Então, vocês acham que trouxe benefício para a população? Sim, Essas reformas? sim. Para toda a população ou para parte dessa população? Para toda a população, certeza. Toda a população, certeza. Inclusive para as pessoas que foram despejadas das suas casas? Não. Não. Se alguém chegasse aí agora na sua casa, falasse, ó, Yuri, você e sua família vão ter que sair daqui, porque nós vamos construir aqui um baita prédio super chique, só que você não vai poder morar aqui, não. Você vai ter que morar lá no morro, lá no final da cidade de Campo Grande, lá onde não mora quase ninguém. Ele pegava minha mão e eu quebrava a mão dele, que eu confio. Se a técnica. Você acha que toda essa população, então você acha que você teria sido beneficiado com isso? Não. Então não foi toda a população, vocês concordam comigo que não foi toda a população que foi beneficiada com essas reformas? Sim. Ela trouxe melhorias para pessoas mais ricas, né? Porque você acha que as pessoas mais pobres tinham condições de estar indo lá comprar os produtos de primeira linha, ficar passeando de bonde? Tudo isso foi feito mais para as pessoas que eram mais ricas, né? E aí, as pessoas que eram mais pobres acabaram sendo prejudicadas, porque elas foram despejadas das suas casas, porque foram despejadas das suas casas, ficaram sem um lugar para morar, né? Já vou voltar aqui, porque eu percebi que tem gente que está com dificuldade de escrever aqui a resposta. Vou compartilhar aqui com vocês, espera aí. Então, as reformas no Rio de Janeiro tiveram consequências diferentes para a população que vivia na cidade. As pessoas ricas puderam desfrutar de uma cidade mais bonita e do comércio de primeira linha instalados em suas ruas. As pessoas pobres foram despejadas de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para viver.
Pro. Pro. Eu acho que a professora está com o áudio desligado. Só acho. Pro, você tá com o áudio desligado. Tava mesmo. Chamar a Tá atenção da sala. mutada. É impressão, agora que tá desligado. Não, tava desligado mesmo. É que eu fui falar um negócio para a sala e desliguei, aí esqueci de ligar de novo. Não, Todos agora terminaram? Eu coloquei assim, ó. Não, porque Eles postam. eles foram expulsos. Então, alguns foram expulsos e ficaram sem lugar para viver, né? Bom, pessoal, vamos só então adiantar aqui. Sempre no final do capítulo, tem aqui um resuminho de tudo que a gente estudou. Então, aqui está falando sobre o primeiro período, né? Que no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, então, proclamou a República no Brasil. O período dessa primeira república foi marcado pela política do café com leite, que os paulistas e mineiros revezavam o poder, que foram realizadas reformas na região central do Rio de Janeiro para tornar a capital mais moderna, só que essas ações prejudicaram a população pobre, que foi expulsa de suas moradias. A população pobre também não foi beneficiada com a implantação do regime republicano, e essas pessoas continuaram, então, a viver em condições precárias. Esse é um resumo do que nós estudamos ali no capítulo 6, sobre o fim da monarquia e a proclamação da República, e essa primeira República, ou que depois vai ficar conhecida ali como República Velha. Então, nós vimos que ali que a cidade do Rio de Janeiro, ela foi reformada, né? Podemos olhar aqui nessa abertura do capítulo 7, uma nova cidade, toda modernizada, com bondes elétricos, se a gente observar nas ruas, ó, pessoas muito bem vestidas, as ruas todas pavimentadas. Então, esse é um novo Brasil, um Brasil moderno, né? Que foi modernizado, então, nas primeiras décadas do século XX. O que aconteceu? Foram adotados novos centros urbanos, então eles construíram novos centros urbanos, a quantidade de indústrias aumentou, então mais pessoas puderam começar a trabalhar, tinha emprego, né? Passaram a empregar, então, essas indústrias, o maior número de pessoas. E aí começa, então, a luta dos trabalhadores por direitos. Então, eles começaram a lutar por direitos. Nesse Brasil moderno, esse novo Brasil, né? E aí nós temos aqui, na página 264, dois gráficos, aliás, né? Dois gráficos que mostram a quantidade de indústrias e a quantidade de operários na cidade de São Paulo nos anos de 1907 a 1929. Então, nós vemos que em São Paulo, no ano de 1907, tinha ali 326 indústrias e 24.186 trabalhadores, operários. 13 anos depois, aumentou, né? Teve um aumento significativo ali da quantidade de indústrias. Então, no ano de 1920, tinha ali 4.145 indústrias e um aumento de funcionários de 83 mil, no caso, tinha ali 83.998 funcionários trabalhando nessas 4.145 indústrias. E no ano de 1929, tinha 6.923 indústrias e 148.376 operários, ou seja, trabalhadores nessas indústrias. Então, nós temos dois gráficos que mostram a quantidade de indústrias e a quantidade, então, de operários, de trabalhadores dessas indústrias. E nós podemos observar, já apareceu aqui essa resposta, então só vou explicar, que entre 1907 e 1929, tanto o número de indústrias quanto o número de operários
cresceu, né? Cresceu ali o número de indústrias e o número de operários. E aí, isso indica, então, que o Brasil ele passou por um processo de industrialização, né? Que é o que vai ser falado, então, dessa passagem do século XIX para o século XX e tudo que afetou, né, essa industrialização, o quanto que ela afetou o cotidiano da população. Então, o crescimento da industrialização atraiu muitas pessoas para os centros urbanos, nós vimos isso lá em geografia, né? As pessoas saíram do campo e foram ali para os grandes centros urbanos para trabalhar nas indústrias. Na região sudeste, a maioria das fábricas foi instalada, né? Principalmente ali em São Paulo, na região de São Paulo, e no sudeste no geral, que a maioria foi instalada. Vieram pessoas de diferentes regiões do país para as grandes cidades à procura de emprego. E aí algumas tecnologias transformaram, então, o cotidiano das pessoas, principalmente aquelas que viviam nos centros urbanos. Então, essas invenções, essas inovações atingiam tanto os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. Chegou, né, a eletricidade, teve a chegada da eletricidade, e aí essas foram as mudanças no cotidiano das pessoas que viviam ali. Então, com a chegada da eletricidade, substituiu ali os bondes, que eram de tração animal, então tinham os bondes. Peraí, agora não está ficando alto. Foram substituídos os bondes, fica aqui embaixo, porque está perto um do outro. Joga aqui. Espera. E aí, já está terminando aqui. A chegada da eletricidade, então, era bonde puxado por animais, e aí começou a ter os bondes elétricos. Tinham lampiões a gás, e aí foram trocadas por lâmpadas elétricas. E também muitas pessoas nessa época começaram a usar os automóveis e os telefones. E chegou ao Brasil ali o cinema como uma nova opção de lazer, né? As pessoas saíam então das suas casas para poder assistir ali um filme e ter ali uma nova opção então de lazer. Páginas 265, nós temos aqui, então, a paisagem urbana do século XX, né? E as diferenças dos automóveis no passado. Algumas artes foram influenciadas por essas transformações. O período, né, o movimento conhecido nesse período, foi chamado de modernismo. Então, todos os padrões artísticos, eles queriam questionar os padrões tradicionais e queriam algo mais moderno. Então, o que era chique eram as coisas que eram modernas, né? Teve ali em São Paulo a Semana da Arte Moderna, na cidade de São Paulo, que foi em fevereiro de 1922, que contou com uma exposição de obras de artes, apresentações musicais, publicação de revistas, e tudo isso eles queriam contestar, dizer que aquilo que era tradicional era ultrapassado, que o bonito era o que era moderno. E aí, pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá? A explicação. Vou estar liberando vocês. E acabou, então, nossa aula de hoje. Quem quiser sair pode estar saindo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Prof. Tá? Até mais, até amanhã. Vou esperar aqui. Tchau, prof. Até amanhã. Até. Até amanhã. Eu vou esperar o link de amanhã, hein? Prof, tem uma pergunta. Pode falar. Está acabando o tempo. Como pode